dia de consulta psicológica com a doutora Nádia Lima. Olá, doutora. Olá, Helena. Então, hoje vamos abordar que tema? A morte. A morte. É um tema pesado, ou não? É um tema que não deveria ser pesado, mas se calhar porque as emoções associadas... Vida, precisamente, a morte faz parte da vida, mas porque as emoções associadas à morte não são propriamente muito agradáveis, se calhar por isso o tema costuma ser um bocadinho pesado, mas é importante falarmos sobre este tema, muito importante mesmo. A morte é pesado para a nossa cultura. Sim, porque em outras culturas... Sim, nomeadamente na cultura da etnia cigana, na cultura indiana. Exatamente. Portanto, há várias culturas nas quais a morte é encarada como um rito ou um ritual de celebração, acima de tudo porque a pessoa viveu e tudo o que ela viveu nesta vida é encarado mesmo como uma festa, não é? Foi bom enquanto cá esteve, foi bom tudo o que foi partilhado, há que celebrar. E dá uns anos para cá... passou a utilizar-se, por exemplo, uma saudação na altura em que o caixão está no cemitério pronto para sepultar, por agradecimento e em homenagem à pessoa que partiu. Um gesto bonito. É um gesto bonito, realmente, sim. Mas nem toda a gente ainda o consegue fazer. Não, principalmente para as pessoas mais próximas, não é? Verdade. Por causa não deixa de ser uma perda. Claro, por causa mesmo disso, das nossas perdas, não é? E da necessidade... da desvinculação nesse momento. É muito complicado. É preciso realmente fazer o luto, convenientemente. É preciso dar espaço para que se consiga fazer o luto, não é? Sim, e muitas vezes esse luto pode não acontecer nas semanas seguintes, nos meses seguintes, mas só ao final de alguns anos. Portanto, cada pessoa encara a morte de forma diferente. Eu gosto do conceito de morte porque, para mim, a morte sim, significa ou simboliza uma fase nova, um renascimento. E nós passamos por muitas mortes ao longo da vida. E é possível também estar morto enquanto se está vivo. São ciclos, isto é cíclico. Sim, porque nós vivemos por ciclos. O próprio ciclo anual de estações representa a morte e o renascimento. A primavera representa o renascimento, o verão a vida, o outono e também é associado, por exemplo, ao ciclo de vida. A primavera como quando somos crianças, o verão como a adolescência e entrada na idade adulta, o outono a nossa idade média e o inverno como a nossa terceira idade. Portanto, tudo isto é assim, mesmo na própria natureza, todos os anos a natureza se renova. Nós estamos em constante ciclo de morte e renascimento, constante, nós é que não nos apercebemos, constante. Mas nem toda a gente consegue lidar convenientemente com a morte. Não. A morte ainda é um momento muito trágico na vida de qualquer pessoa. Não da que morreu, mas das que estão à volta. Há algum tempo que a psicologia, digamos assim, ache normal para fazer o luto? Até 1 ano. Somente? Tudo depende também da sintomatologia associada e depende também da presença dessa sintomatologia, logicamente, mas depende também da gravidade ou da intensidade da sintomatologia presente. Mas o período normal, considerado normal, até 1 ano, sim. Tudo o que passe desse limite já passa a ser... patológico. Depende. Por isso, uma pessoa que perca a outra, sim, e que passado 8, 10 anos continue a falar patológico. Como se a pessoa existisse, é patológico. Precisa de ajuda. Sim, é patológico. Porque, atenção, que a morte não é só quando a nossa vida termina e o coração para. Portanto, nós muitas vezes temos mortes, as chamadas mortes psíquicas, numa relação. A morte psíquica numa relação amorosa, de amizade, numa relação profissional, mudar de país, mudar de cidade, tudo isto são mortes psíquicas que nós temos. Agora sim, ao final de alguns anos, se os sintomas de luto ainda estão presentes, é sinal de que esse luto não foi bem feito e não foi ultrapassado, e aí precisamos de ajuda, sim. E a pessoa está consciente que precisa de ajuda? Não, ao fim desse tempo todo não. Ao fim desse tempo todo a pessoa considera que é normal e que aprendeu a viver com a partida da outra pessoa de forma normal. E o que fazer aqui? As pessoas mais próximas deverão ter isto em atenção e levar a pessoa a procurar ajuda. Essas pessoas têm atitudes normais na vida? Fazem uma vida normal quando isso acontece? Ou têm
atitudes estranhas, atitudes... Às vezes nas tarefas do dia-a-dia parece que tudo está normal, mas na verdade não está. Porque a pessoa, quando para, e principalmente quando se deita à noite, ainda continua muitas vezes a abrir ao lado da cama do companheiro, continua muitas vezes a dormir com o pijama do companheiro para sentir o cheiro do companheiro. Isto tudo é patológico. E a psicologia trata? Trata, claro que sim. Trata a ajudar principalmente na aceitação. Mas a pessoa tem que querer. Às vezes a pessoa tem só que ser consciencializada, e muitas vezes somos nós que fazemos essa consciencialização de que algo não está bem, porque ela não tem noção disso antes, só passa a ter noção depois de começar a terapia. Por vezes é assim. E a terapia tem medicamentos ou somente com conversa? Não, e não é uma conversa banal, não é? Existe muita técnica aqui por trás, a gente sabe exatamente o que é que precisa de perguntar para levar a pessoa a tomar consciência das coisas. A parte medicamentosa não é connosco. Os nossos medicamentos são palavras e livros, como eu costumo dizer, e mão amiga e ombro amigo, e ajudar a pessoa a encontrar os próprios recursos para que a pessoa sozinha, com a nossa ajuda, mas sozinha no seu dia-a-dia e na sua vida, consiga ultrapassar as coisas. A pessoa, quando não aceita a morte, sente-se acompanhada por esse alguém que partiu. Sim, e muitas vezes ainda fala com essa pessoa, como se ela estivesse presente. É complexo. Um bocadinho. Um bocadinho. É complexo. E pode transmitir esses sentimentos, por exemplo, aos filhos? Pode, aliás, há algo, e vamos falar sobre divórcio. Não me recordo se já falamos sobre divórcio ou não. Já se falou aqui sobre divórcio. Pronto, mas vamos falar novamente. Que há coisas muito interessantes, porque o divórcio também é uma forma de luto. Exato. E, portanto, há comportamentos que depois as pessoas adotam para tentar tapar a ausência da pessoa que partiu. E que são muito complicados. Mas não vou levantar o véu, porque vamos então falar no próximo programa sobre o divórcio, e aí sim vamos falar sobre estas coisas. Muito bem. Então fica combinado, até para a semana. Até para a semana, Helena. Obrigada.